Vejam a importância que a renúncia tem como evolução. Nós não podemos achar que renunciar à vida é viver uma vida apenas de uma plenitude espiritual, fugindo das nossas responsabilidades. Isso é muito fácil. Nós vemos e já lemos até leituras dentro da literatura espírita, onde nós vemos essas freiras que ficaram a vida inteira, eu não sei se hoje nós ainda temos, mas na Idade Média era muito comum ter mosteiros onde, para fugir das tentações mundanas, tanto freis como freiras, principalmente, ficavam enclausuradas. Havia uma ordem de freiras onde elas passavam toda a existência trancafiadas, sem contato com nenhum ser do mundo exterior. E ainda mais, não podiam falar, apenas orar. Isso em voz baixa. Calcule uma existência de 60, 70, 80 anos, onde a pessoa se absteve de tudo. A pessoa depois desencarna e vê que tem que voltar para refazer tudo. E logo vai dizer: mas não foi isso que me foi dito. Eu não fiz nada de ruim. Eu não pratiquei nada que pudesse ilibar o meu comportamento. Eu não fiz nada que pudesse denegrir o meu espírito. Eu apenas orei. Eu fui uma pessoa que se dedicou ao espírito. Não é isso que nós estamos procurando na nossa evolução. A maior diferença talvez seja da doutrina espírita é justamente nós entendermos que evoluir não significa se abster e fugir das nossas responsabilidades. Ao contrário, nós até temos o hábito de comentar, de falar, que ser espírita dá trabalho. Você precisa se desenvolver, você precisa ler muito, você precisa estudar, você precisa estar no meio de situações onde muitas vezes você vai se sentir inferiorizado, você precisa muitas vezes lidar com um excesso, às vezes, de elogio para que você não caia nas garras ou na tentação da vaidade. Imaginem como Chico Xavier teve que se disciplinar através de seu mentor, que era o que segurava realmente as pontas, para que ele não caísse na tentação da vaidade. Ou seja, você pode e deve e precisa evoluir espiritualmente, mas que esta evolução não seja fugindo do mundo em que você vive. Nós devemos enfrentar o mundo em que nós vivemos e não fugir de nossas responsabilidades, com o pretexto de, se nós estivermos ter oportunidade, nós vamos cair então em tentação e iremos então pecar. Essa ideia é uma ideia que foi colocada principalmente pela religião católica, onde eles associaram e associam até hoje que tudo que é prazer é pecaminoso. O que é prazer é pecado. O sexo dá prazer, portanto é pecado. Comer é prazeroso, portanto é pecado. Chegaram até a elaborar, a conceituar lá os chamados 7 pecados capitais. Capitais porque eles são ligados à vida da pessoa, à própria vida capital, à vida individual de cada ser humano. Ou seja, você não pode fazer aquelas sete elaborações feitas, porque aquilo tudo vai te levar à perdição. Claro que se nós formos analisar a fundo, tem a sua ideia do ponto de vista de que nós precisamos ter um controle das nossas emoções, mas não é fugindo das responsabilidades, nos trancafiando, fugindo no meio do mato ou em algum
ponte que nós vamos evoluir. Quando nós falamos sobre a renúncia do espírito, nós precisamos também entender isso, que quando nós nos apegamos demais às coisas, a nossa tendência é a perdição realmente. Se nós formos analisar, nós estamos dentro de um corpo que ele é todo sensorial. O maior órgão do nosso corpo é a nossa pele. Toda ela é ligada por terminais sensoriais. Então, todo o nosso corpo, ele vai sentir sensações. Essas sensações podem ser prazerosas ou não. Vão ser sensações. Se elas são boas ou más, tudo vai depender da reação que nós vamos ter através da nossa mente. Se nós recebermos um afago, nós vamos ter uma sensação de acolhimento, de carinho. Se nós recebermos um ataque violento, um tapa, alguma coisa que doa ao corpo físico, nós vamos logo ou nos esquivar ou fugir. Há toda uma série de processos bioquímicos e orgânicos que fazem com que o nosso corpo, para sua autodefesa e sua preservação, ele possa se defender ou possa, então, fugir. Então, vamos entender que para nós renunciarmos dos prazeres do corpo, não é necessário nós fugirmos. Nós precisamos estar ali no meio de situações, mas nós precisamos, acima de tudo, ter disciplina. Comer o que é necessário. Comprar o que é necessário. Viver com o que é necessário. E renunciar às chamadas tentações, que são desde as tentações do excesso das coisas materiais, como as tentações no sentido moral. O que é a fofoca, por exemplo, que nós comentamos na nossa última palestra, senão um excesso de vaidade, onde a pessoa se acha melhor do que a outra, então comete esse grande erro ao falar mal de outra pessoa. O que é a maledicência, o que é as palavras de baixo calão, chamado os palavrões, senão uma forma de nós nos expressar aquilo que nós estamos sentindo. Jesus foi claro ao dizer que da boca fala o que está cheio o coração. O que é então a reclamação? O que é então a vontade da preguiça, por exemplo, de nós não querermos fazer nada, nem por nós, nem por ninguém, porque é muito mais confortável estarmos fazendo nada. Porque tudo aquilo que vai fazer com que o nosso corpo se movimente vai gerar um desconforto. O nosso corpo foi projetado para o desenvolvimento, mas se ele não tiver uma disciplina espiritual para a sua evolução, ele vai querer estar sempre achando que a melhor coisa é estar deitado assistindo uma televisão ou pensando na vida. Às vezes nem ler a pessoa quer, porque dá trabalho, é chato, sabe? Aquilo vai fazer com que eu tenha que raciocinar. E se eu raciocinar, não é confortável. É bom aquelas coisas mastigadas, aquelas coisas onde nós temos apenas que ficar quieto e as coisas acontecem. Nós vemos nos dias de hoje que as pessoas praticamente pagam para que os outros resolvam seus problemas espirituais. Quando as pessoas vão procurar Jesus, elas não querem seguir os passos do Mestre Jesus através dos seus conhecimentos. Elas querem apenas pagar alguma coisa e receber aquilo em troca. Nem que aquilo seja algo que sacrifique, mas a pessoa quer facilidades, é o que nós procuramos. Nós procuramos
o caminho sempre mais fácil através da lei do menor esforço. Portanto, nós então chegamos em um consenso. A nossa ideia é que nós possamos entender de uma vez por todas que a renúncia, ela é um fator que está ligado a nós abrirmos mão do excesso do prazer, do excesso das coisas que vão nos levar à perdição, porque todo excesso vai nos dar a sensação de frustração. Isso é um fato científico. Se nós comermos além da conta, nós vamos então nos habituar a achar que aquilo não é mais por uma necessidade fisiológica, mas é pelo prazer. Come-se então pelo prazer. Hoje, no mundo, morre-se muito mais, há muito mais desencarnes pelo excesso de comida do que pela falta dela. Quando vemos a bebida sendo ingerida, não para que a pessoa apenas se sinta relaxada, mas para que a pessoa fique completamente fora de si. São as chamadas drogas lícitas, ou mesmo aquelas chamadas ilícitas, onde a pessoa se droga porque aquilo vai dar um prazer momentâneo. Vejam, momentâneo. Acabou aquele momento, volta à vida real. Volta à vida real, a pessoa não quer. Não querendo, vai procurar de novo. Fica num círculo vicioso, então isso só pode gerar frustração. Quando nós nos apaixonamos facilmente pelas pessoas do ponto de vista passional, é sempre aquela coisa do sofrimento. E as pessoas hoje em dia chegam ao ponto de colocar que o amor está ligado ao sofrimento. Nós vemos hoje essas músicas de gosto muito pessoal, né? Ou de bom gosto duvidoso, chamada sofrência, onde se associa que a pessoa que foi traída, que traiu, que foi abandonada, que foi rejeitada, que foi, enfim, tudo aquilo é amor. Quando, na verdade, se nós formos ver pelo ponto de vista racional, não é amor, porque o amor não traz sofrimento. O amor não pode estar ligado ao sofrimento, mas sim à felicidade. Se está sofrendo, é porque pode ser qualquer coisa, exceto amor. Então o nosso cuidado é nesse sentido. Renúncia é nos abstermos daquilo que não vai exceder. Então, você pode ter todas as possibilidades, e tem que ter, para aproveitar a cada existência que se tem, tendo prazer em viver, desde que aquilo seja controlado. Porque a partir do momento que se perde o controle, você passa então de usufruir das coisas para se tornar então um escravo. A própria palavra adicto, que é o chamado viciado, vem do grego, que se chama escravo. Então, qualquer pessoa que é viciada em alguma coisa, ela, com efeito, pode se considerar uma escrava. Escrava das suas necessidades que foram criadas sem necessidade. Necessidade que foram colocadas aos poucos. Por isso, a disciplina. Do campo de vista espiritual, também, como nós falamos. Não basta que nós passamos a vida inteira apenas orando. Quantas pessoas não vão, por exemplo, nos centros espíritas, 30 anos a pessoa está ali, sentada, nunca pega um copo d'água, quer receber o passe, quer receber todas as coisas, mas sem nunca retribuir, nunca dá tempo.